Quantos servem ao Senhor nesse lugar já? Só dá uma olhada. Glória a Deus, aleluia. Pode baixar a mão. Quantos estão nos visitando pela primeira vez hoje? Uma pessoa. Glória a Deus, aleluia. Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Deus é fiel. Você crê em milagre? Eu creio. Você crê que... Obrigado, viu, irmã? Deus abençoe. Deus tem uma palavra ao coração da igreja hoje. Glória a Deus, aleluia. Quando eu me ajoelhei ali, Deus me trouxe uma palavra. Tinha uma outra palavra para mim. A gente, que é pastor, a gente sempre tem umas 3, 4 palavras já prontas, né? Que a gente vai ganhando de Deus, vai deixando ela pronta. E a gente vai ministrando, vai buscando. E eu me ajoelhei ali, fui buscando a Deus. Na hora que eu cheguei, e eu disse: Senhor, é isso? Ele disse: é. Amém? Amém. Você está precisando de algo da parte de Deus nesta manhã? Glória a Deus, aleluia. Curva a sua cabeça um pouquinho. Feche os seus Oh, olhos. Deus glorioso. Senhor, nós te louvamos. Oh, aleluia. Decanta É a tua lá. glória, Pai. Decanta lá. Sou eu, Deus. Eu, o Senhor. Eu estou aqui nesta manhã. Eu escolhi cada um de vocês nesta manhã. Decanta lá. Para que eu pudesse agir nesse coração. Decanta lá. Sou eu o Deus que faz. Sou eu o Deus que permite. Sou eu o Criador de todas as coisas. Sou eu o Deus que muda. Por isso eu te trouxe nesta manhã. Deixe lugar para mudar o teu coração. Fala conosco, Senhor. Cerca este lugar com a tua presença. Cobre este lugar com a tua graça. Abra, Senhor, a janela dos céus e nos dá a oportunidade de ver, de ouvir, de sermos tocados, de sermos curados, de sermos libertos. Que nós venhamos deixar de sermos ouvidos e passemos a ser co-participantes. Que nós passemos a ser participantes. Que nós possamos a ser, ó Pai, participantes daquilo que o Senhor tem nesta manhã neste lugar. Em nome de Jesus. Livro de Lucas, capítulo de número 24. Glória, glória, glória ao seu nome. Majestoso, glorioso, Rei eterno. Aleluia. Verso de número 13. Bendizemos o teu nome, Senhor. Meu Deus. Aleluia. Posso ler? Amém. Naquele mesmo dia, 2 deles Oh, Deus. estavam a caminho Sim, meu Deus. para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam Aleluia, e Deus. discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Sim, Deus. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos Eles vivem. de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Deus maravilhoso. E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: será que és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou quais, e explicaram o que Jesus, o Nazareno, o que era, olha só, já colocado aqui no passado, o que era varão profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todos no povo.
e com os principais sacerdotes. As nossas autoridades os entregaram para ser condenados à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos, mais uma vez no passado, que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, hoje já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Amém? Eu não sei como você tem tratado Jesus. Eu não sei se você tem colocado ele no seu futuro, ou se você tem colocado ele no seu passado. Mas eu quero te dizer nesta manhã que o Deus que você serve é o Deus do seu presente. É o Deus da tua realidade. É o Deus do seu momento. É o Deus da sua alegria. Ele é o Deus do teu sofrimento, da sua angústia, do teu choro. Às vezes você pergunta onde está Deus. E o Senhor manda eu te dizer nesta manhã, Deus está, sempre esteve e sempre estará onde Ele sempre esteve. No céu é a sua glória. Mas a palavra de Deus diz que Ele tem a terra como estrada aos seus pés. Ele pode passear, Ele pode estar, Ele pode se manifestar ao teu coração a hora que você clamar. Pois a palavra de Deus ela é muito clara quando ela diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes, belas, ocultas. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, e não desceu ao coração do homem aquilo que eu tenho preparado. Você, só você pode mudar o teu presente. Verdade, Deus. Ah, mas eu não posso, eu não faço, eu não consigo. Essa é a visão, essa é a ótica humana. Muitos são impedidos de contemplar a glória de Deus. Verdade. Nós vemos nesse texto dois discípulos, um chamado Cleopas. Segundo Joséfo, esse Cleopas, ele era irmão de José, tio de Jesus. Eles estavam caminhando. A palavra de Deus diz que na sexta-feira Jesus ele foi preso, crucificado. Todos nós conhecemos a história. Eles contemplaram, eles presenciaram. Só que eles pararam em cima do momento, da realidade. Tem muitas pessoas paradas, o Senhor está dizendo, diante de situações que aos teus olhos se parecem impossíveis. A palavra de Deus diz, no próprio livro de Lucas, se eu não me engano, no capítulo 1, verso 37, diz que para Deus não existe impossível. Esses discípulos contemplaram a crucificação, eles contemplaram a realidade, eles contemplaram a crucificação, eles contemplaram o sepultamento, eles contemplaram a pedra sendo colocada, eles contemplaram toda uma situação angustiante. Verdade, meu rei. E nós vemos na descrição da palavra que eu fiz questão de dizer que aconteceu que eles decidiram sair da presença de Deus. Aleluia, Pai. Abandonaram a Jerusalém, já estavam a caminho dessa aldeia chamada Emaús, já estavam caminhando cerca de 12 quilômetros distantes de Jerusalém. Iam os dois conversando. Eles foram impedidos pela falta de fé. Pois Jesus cansou de falar, e olha, eu vou destruir esse templo, mas em 3 dias eu vou refazê-lo. Olha, aproveita a minha presença diante de vocês, porque logo, logo eu vou ser
acreditaram na palavra. Hoje, nos dias que vivemos, não é diferente. Tem crente que vem na igreja, tem homem de Deus, mulher de Deus, está a todo momento vendo, está a todo momento presenciando. Tem gente que até ora, mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como que você vai orar se você não tem fé, que você não acredita que aquilo vai acontecer? A Bíblia diz que aquele que busca, ele é galardoador de Deus, ou seja, ele é merecedor daquilo que ele busca. Deus nunca deixou ninguém, nunca deixará ninguém de burocracia. Eu creio, Jesus. Aleluia. Ele há de fazer. Mas a minha situação, a sua situação é a realidade. O que você está vendo, irmão? Deixa eu falar para você. O que você está vivendo, o Senhor diz que é muito pequeno. Aleluia. Diante daquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Olha para Jesus, porque Ele é fiel. Ele vai mudar. Eu não sei o que você está vivendo, mas Ele sabe. Um dos seus atributos é a onisciência. Ele é conhecedor de todas as coisas. E Ele contempla. A palavra de Deus diz que Ele tem olhos como de chama. Ele contempla todas as coisas. Descansa. Só mais um pouquinho disso. Vamos voltar. Aqueles homens, eles pararam na realidade. Na crucificação, no desespero. Eles foram impedidos de ver a glória de Deus pelo medo. Eles foram impedidos de ver a glória de Deus pela angústia. O desespero fez com que eles abandonassem a presença de Deus. O medo fez com que eles fugissem da presença de Deus. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei a situação que você está passando. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer, não fuja de presença de Deus. Não saia da presença de Deus. Aleluia, Deus. Deus é fiel. Amém, Jesus. Deus sempre fará alguma coisa para trazer você para perto. Aleluia. Existe algo, uma doutrina entre os teólogos que eles dizem a doutrina da predestinação, né? Que ela é muito discutida, ela é muito falada, ela é muito distorcida. Verdade, Deus. Mas essa doutrina, eu preciso te resumir ela rapidamente, em poucas palavras. Eu vou dizer o que a palavra fala sobre essa doutrina. A Bíblia diz que nós éramos substância informe, e Deus olha para o ventre da minha mãe, Deus olha para o ventre da sua mãe e diz: ali tem alguém que eu quero. Eu estou gerando alguém para que possa fazer a minha mão. Aleluia, Deus. Então Deus te escolhe Eu creio, Pai. para que você chegue à presença dele, Aleluia. para que você permaneça na presença dele, para que você seja plantado junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, a qual esse fruto vai alimentar outras pessoas. Alguns teólogos distorcem, de algumas denominações distorcem essa doutrina, dizendo que se Deus me escolheu, eu não preciso vigiar. Então eu posso viver da maneira como eu quiser, e no momento certo Deus vai me buscar. Esse caminho é você que escolhe, somos nós quem escolhemos. Deus não interfere nas nossas escolhas, mas Ele sempre fará alguma coisa para que você permaneça na presença dele. Esses discípulos escolheram fugir, pois eles esperavam alguém para que pudesse aliviar a carga do Império Romano sobre eles. Eles estavam preocupados somente com a realidade e não com aquilo que Deus havia preparado para eles. Eles já estavam caminhando a cerca de 12 quilômetros de Jerusalém. Mas eles estavam tão preocupados com o problema.
Eles estavam tão paralisados com a situação que o próprio Jesus se revela a eles na caminhada. O próprio Jesus chega diante deles e começa a caminhar ao lado deles e diz: Aleluia, Deus. o que vocês estão conversando? Uma coisa que o Senhor não sabia. A Bíblia diz, que eu acabei de dizer para irmã, que Deus é onisciente, Deus já sabia o que eles conversavam. Mas Deus está sempre nos dando oportunidades para que nós venhamos a falar com Ele, para que nós venhamos a abrir o nosso coração. Por que Deus faz isso? Deus faz isso para que você e eu, com a sua boca, confesse a Jesus Cristo como Senhor. Com o nosso coração nós venhamos crer para a justiça e para a salvação daquele. Deus, aleluia. O Senhor chegou, o Senhor se manifesta, o Senhor fala aos corações, mas eles estão impedidos de ver, pelas lágrimas do desespero, pela dureza do coração, pela dureza do medo, da angústia, pela distância, pela falta de conhecimento daquilo que Deus tem para se revelar a eles. E o Senhor se faz presente ali, como Ele se faz presente na sua, na minha vida, nos momentos bons que muitas vezes nós vivemos e nós esquecemos de Deus. Sim, Deus. Deus quer se revelar ao teu coração. Glória a Deus. Aleluia. Mas os momentos de luta, os momentos de dificuldade, as angústias, as situações, muitas vezes, elas nos oprimem, elas nos distanciam, elas nos levam para longe de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e Ele vos aliviará. Aleluia, Deus. O que aconteceu, o que fez com que você parasse? E ainda eles olham para Jesus e dizem: olha, será que você é o único em Jerusalém que não sabe o que aconteceu com Jesus? Aí eles falam: Ele era. Jesus não era. Jesus foi. Jesus é. E Jesus sempre será presente na tua e na minha vida. Ele não era. Deus de ontem, hoje e eternamente. Deus é Deus eterno. Eles dizem: Ele era profeta, Ele era poderoso. Ele não era, Ele é. O que Ele fez no passado, o que Ele faz no presente, é o que Ele fará no futuro. Sim, Deus. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o Aleluia. Oh, Rei amado. Sabe quando? Oramos. Eu imaginei fazer uma viagem que nós estamos fazendo hoje? Nunca. Aleluia. Deus lindo. Mas em março minha filha vai embora, vai estudar. Aí liga, estou casando. Eu falei: como assim? Aleluia. O rapaz vem, vai para casa, nós conhecemos, oramos. Mas aquele que tem Deus jamais é confundido. Aleluia. Eu passei 28 dias dentro de um casulo, de uma enfermidade chamada Covid. Fiquei dentro de uma UTI. E dentro dessa UTI Deus falou comigo: esse moço, minha esposa testemunha, eu entrei nessa UTI. Tem algum médico, enfermeiro, alguém da área da saúde aqui? A nossa saturação mínima precisa ser 94. A mínima, para que nós venhamos. O médico dizia: olha, essa saturação dele baixar para 91, 92. Corre com ele para o hospital. Eu cheguei no hospital, minha saturação estava com
79. O médico falou assim: como você está vivo? Passei um período dentro dessa UTI, onde Deus se revelou ao meu coração de uma forma tremenda. E uma das coisas que Deus me disse é: esse moço que a sua filha está namorando é o marido dela. Coisa linda, meu Deus. Que coisa linda. Jesus é maravilhoso demais. E o dia que eu saí, irmã, eu falei para minha esposa, da UTI, quando eles me ligaram um dia, eu já estava meio zonzo ainda, tentando me localizar onde eu estava, onde eu não estava. Aleluia. Eu disse: olha, Carol, eu tenho uma palavra, mas eu não disse isso para ninguém, somente para minha esposa. Eu disse ao marido dela: dia 7 se cumpre. Deus. Aleluia, Jesus. Estamos embarcando hoje, 11 horas da noite. Amém, Jesus. O que vamos encontrar, o que vamos fazer, o que vamos fazer, eu quero dizer. Deus falou. Aquele que falou é fiel. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Pastor, como o senhor comprou a passagem para o cara? Tu és vivo, Jesus. Meu Deus é conhecido Glória a Deus. como Deus da providência, Jeová Jiré, aquele que faz. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tu vives, Senhor. Tu vives. Como Tu és o acontece isso? Está no controle. Quando você confia nas suas forças, na sua realidade, você confia naquilo que você tem. Sim, Deus. Nessa época que a irmã Darcy falou comigo, lá na cidade de Marília, eu não queria saber de igreja, eu ia na igreja, eu acreditava, eu ia, sentava, cultuava, eu ia embora. Eu não me envolvia, não queria me envolver. Eu tinha o meu trabalho, eu tinha minhas coisas, Verdade. eu tinha um café dentro de um shopping, o qual me dava um sustento muito bom. Sim, Deus. O Vitor era pequeno como o Mateus. E eu tinha uma pasta, essas pastas de, como chama que é material plástico. E ali eu tinha bolos e bolos de dinheiro. Deus vivo. Não era pouco, não era muito. E eu me lembro, depois de muito tempo, a Luciana confessou, me pediu perdão, que ela sempre me assaltava. Mas até hoje não maduro não, viu? E um dia, o meu filho muito pequeno disse assim, para minha sogra, que falou assim: eu precisava de um dinheiro. Eu disse: vovó, cima do guarda-roupa lá, meu pai tem uma pasta que está forrada de dinheiro. A minha confiança estava naquela pasta. Meu Deus. A minha realidade estava naquele montante. E esse montante todos os dias crescia. E a gente vivia muito bem. A realidade. Mas um dia Deus olhou para mim e disse: olha, sabe essa galinha dos ovos de ouro que você tem? Eu quero que você venda. Eu disse: Senhor, mas como? Eu vou viver do quê? Deus vivo. Eu vou fazer o quê? Deus vivo. E o Senhor olha para mim e fala assim: olha, Deus vivo. você vai vender. Eu disse: tá bom. Deus vivo. A Bíblia diz: provar e vende que o Senhor é bom. Aleluia. E eu, se o Senhor quer que eu vendo. Só que eu quero um bom valor. Sim, Deus. E o Senhor me disse: eu vou te dar o valor que você quiser. Coloca o preço. Eu fiz a avaliação, coloquei o preço. E o Senhor disse: para você saber que é eu que estou no negócio, o comprador não é da cidade, ele vem de fora. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aí eu fiz a venda, fiquei aguardando. Não é uma coisa fácil de se vender um comércio, faturando, um comércio bom, dava um bom faturamento.
mas envolvia uma série de coisas. Eu dizia no meu coração, se vier o valor, nem um centavo menos, na condição que eu quero é à vista, não parcela, pois N impedimentos. Aos olhos do homem estava travado a coisa. Mas Deus falou assim, é eu nessa coisa, então você vai sair. Irmãos, chegou o comprador. Eu sempre vinha outro, e eu sempre perguntava, de onde você é? Ah, eu sou daqui mesmo. Eu já nem dava muita satisfação. Mas quando chegou o comprador, e eu olhei, eu disse, Senhor, e agora? Ele disse, agora você vai vender? Porque se você não vender, eu te levo por baixo. E a Luciana lá comigo esse dia. Eu entrei no meu carro, dei partida e liguei o rádio numa rádio chamada Rádio Esperança, a qual eu e a irmã Darcy, nós tivemos uma grande participação nessa rádio em Marília. E o pregador disse assim, você que acabou de dar a partida nesse carro, você que está puxando o cinto de segurança nessa hora, eu parei, cinto de segurança travei, ele falou, você mesmo. Faça aquilo que você propôs no seu coração. Porque se você não fizer, eu te levo por baixo. Parei na hora, peguei o celular, liguei na rádio. Disse, pastor Ricardo, pastor Rafael, eu estou indo aí. Aleluia. E fui lá, ele olhou e falou, faz. Glória a Eu Deus. falei, tá bom, vamos fazer. Aleluia. Eu disse, e agora, Deus? Ele falou, agora eu vou te dar um emprego que você nunca mais terá saudades desse lugar. Aleluia. Irmãos, comecei a trabalhar uns 2 meses depois da venda, numa construtora. Fiquei 4 anos numa construtora. Tive uma outra proposta, saí daquela construtora e estou numa outra construtora, já fazem 13 ou 14 anos mais ou menos que eu estou nessa construtora. E às vezes eu olho e falo, mas eu tinha, isso aí era meu. Eu jamais tive saudades daquilo que Deus fez. Para você viver aquilo que Deus tem para o seu futuro, você precisa acreditar no seu presente. Deus tirou, Deus mudou, Deus transformou. De lá para cá, Deus tem feito tantas coisas na minha vida. Temos vivido de milagre. Aleluia, Deus. Eu creio. Já havia feito teologia, já havia feito seminário. Estava pastoreando na mesma igreja que eu pastorei hoje. E um certo dia, eu disse, pastor, cheguei para o pastor, pastor, não quero mais ser pastor. Estou te entregando a igreja. Tentando em caixa, está tudo aí, tudo certinho. Mas o que aconteceu? Eu falei, pastor, eu senti que eu preciso viver aquilo que Deus tem para mim. Mas deixa eu quero. Não entendeu muito o que aconteceu. Entreguei a igreja, depois que eu entreguei, cheguei para o esposo e falei, entreguei a igreja. Ela falou, mas como foi? Entreguei, não vou ser mais pastor. Não quero. Umas loucuras que a gente faz. Umas lutas. As dificuldades. E o Senhor disse, você quer ser crente de banco? Crente de banco é prego. Deus me chamou para ficar parado. Aleluia, Jesus. Deus me deu 4 anos mais ou menos de refrigério, de deserto, de caverna de Adulão, enfim. Muitas coisas aconteceram. Aí um dia
uma bela noite, o Senhor me aparece em sonhos e diz assim: olha, sabe aquela obra que você deixou pela metade lá? Sabe aquela obra que você largou lá? Te amo, Jesus. O pastor entregou a igreja. Espírito Santo. O seu pastor, o mesmo presidente que você entregou, faz 6 meses que ele está orando. Meu Deus. Vai lá e dá a sua cara. Que nem você foi lá e pôs sua cara e entregou tudo. Meu Deus, meu Deus. Eu estava com meu cunhado, que também é pastor, na época ele era da diretoria. E aí eu falei, vamos entrar um pouco na água. Nós entramos na água e tal. Estávamos lá brincando na água, as crianças brincando assim perto, a gente olhando, eu peguei, olhei para ele assim, chamei ele de novo. Ele também é pastor, só que eu tenho muita intimidade com ele, eu chamo assim ele boca aberta. Pastor, boca aberta. O Emerson entregou a igreja? Ele parou, olhou para mim assim: quem te falou isso aí? Eu olhei para ele, ele falou assim: ninguém sabe disso. Eita Deus lindo. Só eu e o pastor Carlos que sabemos disso. Aleluia, Deus. Eu falei, mas Deus sabe também. Aleluia. Ele me falou nessa noite. Oh, glória. Ele falou para mim voltar para aquele lugar. Meu Deus. Aleluia. Ele parou, ficou olhando assim, meio desconfiado. Falou, alguém te falou? Eu falei, larga de ser boca aberta, rapaz. Se eu estou falando que foi Deus que falou, foi Deus que falou. Aleluia. Cheguei em Marília, procurei o pastor, falei, pastor, é assim, assim, assim. Eu estou à sua disposição. Meu Deus. Chega de sofrer. Oh, Deus. Pastor, mas você está parado, você não estudou mais? Não, pastor, isso aí a gente volta a estudar, faz pós-graduação, a gente volta a fazer algumas coisas aí. Aí meu pastor começou a me perseguir, me humilhar, e me levou para uma conversa junto com o presbitério, e começou. Aí no meio da reunião eu me senti ofendido. E levantei e disse, pastor, o senhor é o presidente, o senhor é a autoridade máxima nesse lugar. Deus não me chamou para ser humilhado. Aleluia. E eu não vou aceitar Glória. perseguição. Eu me coloquei à disposição. Se o senhor entender que sou eu, amém. Se o senhor não entender que sou eu, também coloque outra pessoa lá. Continuo do jeito que eu estou. Mas a responsabilidade é sua. Nós não temos mais nada para conversar, não temos mais nada para falar. Isso para não achar. O meu cunhado estava junto e ele realmente provou o meu coração naquele momento. E eu resisti, falei, não, estou à sua disposição, fica à vontade. Passado 10 dias ele me ligou, pastor, vou fazer um culto lá em Veracruz, eu quero que o senhor esteja comigo. Aí nesse culto ele fez a transição e passou a igreja. E nós já estamos novamente na frente da mesma igreja. Glória a Deus. 14 anos, né? Aleluia. Um 4 e um pouquinho, 18 anos na frente da mesma igreja.